Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou uma das monitoras de farmaco e nessa aula eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre a farmacocinética. Essa aula, como é um pouquinho maior e no aplicativo que eu uso tem um tempo mínimo para gravação, eu vou dividir ela em parte 1 e parte 2. Então, quando a gente analisa as áreas de estudo da farmacologia, existem duas principais áreas, a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, ela vai estudar como é que o corpo ele processa o fármaco. Já a farmacodinâmica, ela vai estudar a interação do fármaco com os seus receptores que existem nos tecidos alvos, certo? Mas esse assunto vocês vão ver lá mais pela frente. Como eu falei, a farmacocinética é o ramo da farmacologia dedicado à determinação do destino das substâncias químicas, ou seja, os fármacos, que são administrados ao organismo vivo. Na farmacocinética, existem 4 propriedades principais ou 4 processos que ocorrem com o fármaco. E esses processos, eles determinam o início, a intensidade e a duração da ação do fármaco. O primeiro processo é a absorção. Esse processo é o processo no qual o fármaco ele vai entrar na corrente sanguínea a partir do local em que ele foi absorvido. A distribuição é o processo pelo qual o fármaco que está na corrente sanguínea ele vai ser distribuído para os tecidos, ou seja, ele vai ser transportado para os tecidos. Só que nesse caso aí, primeiro, o fármaco ele é transportado para o intestino e depois para dentro das células. A metabolização é o processo pelo qual o fármaco ele vai ter a sua estrutura química alterada. Aí você pode formar um metabólito ativo ou um metabólito inativo, ou ainda um metabólito que é tóxico, porque o metabólito ativo ele pode ter a função do fármaco, ele pode ser tóxico. E a última etapa é a excreção do fármaco, que é o processo pelo qual o fármaco é eliminado do corpo. Os principais, processos são a eliminação renal e a eliminação através da bile e das fezes. Aqui é basicamente uma sequência de como ocorre todo o processo de processamento do fármaco no corpo. Não necessariamente todo fármaco ele vai ter que passar por essas etapas nessa sequência. Depende muito da estrutura do fármaco, qual é a ação do fármaco, etc. Então, a primeira etapa é a absorção, que é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. Nesse processo, a velocidade e a eficiência da absorção ela vai depender do ambiente no qual o fármaco ele é absorvido, das suas características químicas e da via de administração. Em relação à via de administração, a via de administração intravenosa é a única na qual o fármaco ele não precisa ser absorvido. Então, a gente fala que o fármaco não é absorvido porque ele já vai estar diretamente injetado na corrente sanguínea. Então, ele não é considerado absorvido através da via intravenosa. É a única. Quando a gente analisa essa questão das vias de administração, tirando a via intravenosa, todas as outras vias elas vão reduzir a concentração do fármaco na corrente sanguínea. Por conta disso, essas vias de administração, vão diminuir a biodisponibilidade do fármaco, que é essa concentração do fármaco que está na corrente sanguínea. Quando a gente analisa a absorção dos fármacos a partir do trato gastrointestinal, existem 3 principais tipos de transporte que ocorrem, que é a difusão passiva, que é a mesma coisa que a difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo. Os dois primeiros transportes fazem parte do transporte passivo, ou seja, não gastam ATP. A difusão passiva, ou a difusão simples, é o principal transporte que ocorre com os fármacos, que são absorvidos. Nesse tipo de transporte, não é consumido ATP, não é um transporte saturado, e esse transporte não necessita de uma proteína transportadora. Então, nesse transporte, o fármaco ele vai ser transportado do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. O meio de menor concentração é o vaso sanguíneo. Como ele não gasta ATP, é porque ele é a favor do gradiente de concentração. Então, assim, não gera ATP. Não gasta ATP nesse processo. Aqui é basicamente uma ilustração do processo de difusão. E só para saber, se ele não é transportado através de uma proteína transportadora, como é que o fármaco ele vai conseguir penetrar através da membrana plasmática? Fármacos que são lipossolúveis, eles vão ser transportados livremente
através da membrana plasmática, porque a membrana é uma bicamada lipídica. Os fármacos que são solúveis em água, eles vão ser transportados através de canais ou poros aquosos que existem na membrana das células. Na difusão facilitada, ela é muito semelhante ao primeiro transporte, só que nesse caso, o fármaco ele vai ser transportado através de uma proteína transportadora. Então, nesse caso, ele vai ser um processo saturado. Por quê? Porque as proteínas, elas têm uma concentração máxima de substrato que elas conseguem transportar. Então, elas têm um processo de saturação. Esse transporte, ele não gasta ATP, e ele também vai ser a favor do gradiente de concentração. Ou seja, o fármaco ele vai ser transportado do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Uma coisa importante desse transporte é que, como o fármaco é transportado através de uma proteína, pode haver competição do fármaco com outras moléculas que existem no corpo por essa proteína, pelo sítio ativo que tem nessa proteína, que é o local onde o fármaco e outras substâncias se ligam na proteína. Aqui é só uma demonstração da difusão facilitada. E o transporte ativo? O transporte ativo ele gera ATP porque ele é contra o gradiente de concentração. Porque o fármaco, nesse caso, ele vai ser desviado, transportado do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Esse transporte também vai utilizar uma proteína transportadora, então ele é saturado. Então, também, por conta que ele utiliza essa proteína transportadora, pode haver a competição do fármaco com outras moléculas pela proteína. E o único processo que não é saturado nesse transporte é a difusão passiva. Aqui é basicamente uma demonstração de como ocorre o transporte ativo. Aí a gente vai para o outro tipo de fase que ocorre no corpo quando está processando o fármaco, que é a distribuição. A distribuição é um processo reversível, no qual o fármaco ele sai da corrente sanguínea e vai para o tecido. Só que quando a gente vai ver nessa questão do transporte, primeiro ele é transportado para o intestício e depois ele vai para dentro da célula. Como eu já falei, quando os fármacos eles são administrados pela via intravenosa, eles já vão diretamente para o processo de distribuição. O restante das vias passam pelo processo de absorção. O processo de distribuição está interligado com o processo de absorção, porque tirando a via intravenosa, os fármacos que são administrados por outras vias, eles precisam ser absorvidos. Então, fatores que alteram a distribuição vão alterar a absorção do fármaco. No livro, vocês podem achar fatores que alteram a absorção, fatores que alteram a distribuição. Mas são bem semelhantes, só que o professor ele focou mais nos fatores que alteram a distribuição. Então, por essa razão, eu vou falar sobre eles. Essa questão aqui do equilíbrio de distribuição é só curiosidade mesmo, que o equilíbrio nessa fase vai ser atingido quando a concentração do fármaco no plasma é igual à concentração dentro das células. O primeiro fator que vai alterar a absorção e a distribuição dos fármacos, principalmente, é o pH. Quando a gente analisa o fármaco, a maioria são ácidos fracos ou bases fracas. Então, eles vão sofrer o processo de dissociação, vão liberar H+. Então, o que acontece? Nesse caso, para a gente entender melhor como é que funciona o pH, a gente vai ter que analisar a reação de dissociação do ácido ou da base e o pH do meio. Por quê? Os fármacos eles só conseguem atravessar a membrana das células quando eles estão na sua forma não ionizada. Então, no caso do ácido, a forma não ionizada dele é quando ele está com H+. Quando ele libera o H+, ele forma um ânion. Então, aí ele vai estar na sua forma ionizada. No caso da base, a base, quando ela libera o H+, é que ela fica na sua forma não ionizada. Com o H+, ela fica na sua forma ionizada. Ela não consegue atravessar a membrana. Isso aí eu já falei. Então, para a gente conseguir analisar como é que o pH ele causa efeito no fármaco, no processo de distribuição e absorção do fármaco, a gente tem que analisar o equilíbrio da reação de dissociação do fármaco, dependendo do pH. Então, no meio ácido, o equilíbrio da reação de dissociação, ele vai estar desviado para o reagente. Ou seja, o ácido,
ele consegue penetrar no meio ácido, por quê? Porque ele vai ficar na sua forma não ionizada. Já a base, ela vai ficar na sua forma ionizada, ela não vai conseguir atravessar a membrana. No meio básico, o equilíbrio da reação vai ser desviado para os produtos. Então, assim, a base ou o ácido, eles vão liberar o H+. Então, a base penetra, porque quando ela libera, ela fica na sua forma não ionizada. E o ácido, quando ele libera o H+, ele fica na sua forma ionizada. Então, ele não consegue penetrar. As formas não ionizadas dos fármacos, eles conseguem penetrar a membrana porque eles são lipossolúveis. Então, eles conseguem atravessar livremente a membrana. E quando eles entram dentro das células, eles sofrem um processo de ionização. E por conta disso, eles conseguem permanecer nas células, e isso dificulta que eles saiam do meio intracelular para fora das células. Aqui é basicamente uma representação. O outro fator que altera a distribuição é o fluxo sanguíneo no local da absorção. Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior vai ser a distribuição e a absorção daquele fármaco, certo? Então, por exemplo, quando a gente analisa os órgãos, o fígado, por exemplo, é um órgão que tem uma vascularização muito grande. Por conta disso, maior concentração de fármaco vai para ele. Por exemplo, o tecido adiposo é um órgão que é pouco vascularizado, então menor concentração de fármaco vai para ele. O outro fator que altera a questão da distribuição e da absorção de fármacos é a lipossolubilidade do fármaco. Quanto mais lipossolúvel é o fármaco, mais fácil ele atravessa a membrana das células. Então, mais fácil ele vai ser absorvido e distribuído pelos tecidos. Só que tem que analisar uma coisa, porque assim, quando o fármaco ele é muito lipossolúvel e você dá uma dosagem excessiva dele para um paciente, ele pode se acumular no tecido adiposo e, consequentemente, ele vai ter um efeito tóxico no corpo. Então, tem que analisar essa questão da dosagem quando o fármaco é muito lipossolúvel, porque pode acontecer essa acumulação no tecido adiposo. E o último fator é a ligação do fármaco a proteínas do plasma. O fármaco, quando ele é hidrossolúvel, ele consegue correr livremente pelo plasma do sangue. Mas quando ele é lipossolúvel, ele vai precisar de uma proteína transportadora. E aí, essa interação entre a proteína e o fármaco vai depender da concentração do fármaco que está na corrente sanguínea, pela afinidade do fármaco com a proteína e pelo número de locais na proteína que tem para ocorrer a ligação com o fármaco. Essa ligação é reversível, óbvio, dependendo da proteína, mas na maioria das vezes ela é reversível, então eles conseguem se dissociar. Só que acontece, quando o fármaco está com a proteína, isso limita que ele saia do sangue para os tecidos, certo? Tem essa questão, mas o fármaco, como é uma ligação reversível, ele consegue dissociar da proteína e consegue entrar para dentro dos tecidos. Mas essa ligação a proteínas do plasma limita um pouco essa distribuição dos tecidos. Desculpa, essa distribuição dos fármacos nos tecidos. E outra coisa, como a proteína, ela costuma ter uma interação forte com o fármaco, ela pode servir como reservatório do fármaco no plasma. Como assim? Quando a gente dá uma medicação ao paciente, vai passando o tempo com que aquele fármaco está causando efeito no corpo. Então, com o passar do tempo, ele vai ser eliminado. Quando uma concentração grande do fármaco está sendo eliminada, essa proteína que está ligada ao fármaco, ela libera o fármaco e ele consegue ir para os tecidos e continuar aquele efeito que ele já está tendo no corpo. Então, isso aumenta o efeito do fármaco no corpo. Existem duas proteínas que atuam muito nesse transporte de fármaco pelo sangue, que são a albumina. A albumina, ela transporta fármacos que são ácidos, e a glicoproteína ácida alfa-1, que vai transportar bases. E alguns fatores que são importantes na distribuição é em relação à competição entre os fármacos, que eu falei que nesse processo de competição, tanto pelas proteínas que são transportadoras, quanto em relação aos receptores que existem nos tecidos para os fármacos. A questão de quando você tem alguma doença hepática, como por exemplo a cirrose hepática, isso influencia na produção da albumina, isso vai diminuir
a distribuição do fármaco por conta que os fármacos que precisam da albumina para serem transportados na corrente sanguínea, eles não vão conseguir ser transportados quando não tem essa proteína ou tem baixa concentração no plasma. Em idosos, esse processo de ligação entre o fármaco e as proteínas, e também, às vezes, com os receptores do próprio tecido, reduz, por conta da atividade que aquele órgão ele já tem há muito tempo. Uma coisa importante, na verdade, duas, é o processo de transferência dos fármacos através da placenta e através da barreira hematoencefálica. Na placenta, a placenta é uma barreira útil e muito importante para impedir que substâncias tóxicas cheguem para o feto. Ela tem mecanismos de efluxo, que basicamente são proteínas que vão impedir e bombear substâncias tóxicas para fora da circulação fetal. Porém, ela não é totalmente impermeável e determinados fármacos conseguem atravessar essa placenta, essa barreira que é a placenta. As principais características que estão associadas ao processo de transferência placentária dos fármacos são a lipossolubilidade do fármaco, porque se ele for lipossolúvel, ele consegue atravessar livremente a barreira, e a questão do pH que existe no plasma fetal e no plasma materno. O plasma materno, ele é mais básico do que o plasma fetal, ou seja, os fármacos que são bases, eles conseguem penetrar nessa barreira e atingir a circulação fetal. Em relação à barreira hematoencefálica, a principal característica dos fármacos para eles conseguirem penetrar no sistema nervoso central é eles serem lipossolúveis, porque isso facilita eles conseguirem atravessar. Por conta disso, por exemplo, os anestésicos centrais, eles são fármacos que precisam ser lipossolúveis, porque isso viabiliza eles conseguirem atravessar essa barreira e ter os seus efeitos no sistema nervoso central. Obviamente, assim como a placenta, a barreira hematoencefálica tem mecanismos de efluxo, proteínas que vão impedir que nem todas as substâncias consigam atravessar essa barreira e terem efeito no sistema nervoso central. Mas essa questão da lipossolubilidade do fármaco é uma vantagem para conseguir ter o seu efeito no sistema nervoso central. Outra coisa que é importante, quando a gente analisa a distribuição do fármaco, os fármacos, não necessariamente quando eles são distribuídos pela corrente sanguínea, eles vão atingir só os tecidos aonde eles precisam chegar para atingir o efeito farmacológico que a gente quer. Não, pela distribuição, o fármaco ele pode atingir esses tecidos alvos, onde ele vai ter o efeito terapêutico no paciente. Ele pode atingir tecidos que também têm ligante para o fármaco, mas nesses tecidos ele vai causar um efeito adverso. Pode atingir tecidos que vão ser responsáveis pela metabolização do fármaco, tecidos que vão ser responsáveis pela excreção do fármaco e tecidos ainda que vão servir de reserva para o fármaco. Então, nesse processo, quando o fármaco ele é absorvido, ele vai cair na corrente sanguínea. Então, ele pode ir para diversos compartimentos do corpo. Depende muito da própria circulação sanguínea, do próprio fármaco, etc. Mas é importante saber que não necessariamente só vai para o tecido que a gente quer. Ou seja, que o médico quer que o fármaco ele atinja e, consequentemente, melhora aquele determinado sintoma que o paciente está tendo. Só para vocês saberem, é só uma questão de curiosidade. Para você diminuir ou cessar o efeito de um fármaco no corpo, você vai precisar de dois processos, que é a metabolização, que uma das funções da metabolização é inativar o fármaco, transformar ele em um metabólito inativo, e o processo de excreção, que vai eliminar. Mas, além disso, o processo de redistribuição dos fármacos é um processo que vai diminuir a ação farmacológica do fármaco, porque é o processo no qual o fármaco ele vai sair do tecido-alvo e vai para outros tecidos no corpo, ou seja, vai diminuir o seu efeito. Mas, na prática, ela não é um processo muito importante. O principal é a metabolização e a excreção do fármaco. Agora, eu vou passar para outra aula.